Nunca leste uma light novel ou estás à procura de uma história fascinante que te faça refletir? Então deixa-me apresentar-te Anatomy Number, A Zero Second Journey, de Mei Hashimoku, o mesmo autor do aclamado The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, que eu fiz um short para TikTok sobre recentemente, então está tudo ligado, que eu falei até no short, né? E também da belíssima light novel Wait For Me Yesterday in Spring, que essa ainda não li, mas está na minha listazinha e falam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o Mira, este é mais um vídeo aqui no meu canal principal, sim, eu tenho um outro, um secundário, que eu faço vídeos assim mais variados, agora está meio morto, mas eu vou voltar com ele. Se gostares deste conteúdo light novel, que é um conteúdo meio nichado, a maior parte do pessoal não consome, né? Não esqueças de deixar o like, inscrever-te nos dois canais e também seguir-me no TikTok, que vai me ajudar imenso, porque eu vou trazer cada vez mais conteúdos deste tipo, meio estranhos, mas que eu gosto muito. Este aqui vai ser um início da minha jornadazinha nas light novels, já tinha começado com o 86, vocês gostaram muito dos vídeos da 86, eu juro que vou voltar, mas vou dar um leve tempozinho, ao menos neste mês não tenho ideias de lançar mais nenhum vídeo do 86, mas eu prometo que eu próximo mês vou voltar com força máxima com o 86, vou ver se trago vídeo de 2 volumes, mas não prometo nada. Começar agora o resumo desta light novel que é muito boa e que vai-vos lembrar um anime muito famoso lá para o final, mas vou deixar este cliffhanger aqui lá para o finalzinho. Vou começar o capítulo 1, 11 horas, 14 minutos e 36 segundos. A história acompanha o Kayato Mugino, um estudante do liceu com ansiedade social severa, que participa de uma viagem escolar para Hakodate. Ele é de Tóquio, tem uma viagem escolar para a puta que pariu, acho que para o norte. É foda. Ele se sente deslocado e inadequado, apesar das tentativas amigáveis do colega Nagai de incluí-lo. Ele está mais ou menos no grupo de amigos dele. Ele foi amigo escolhido, então ele sobrou naquele grupo. O Nagai é uma ótima pessoa e puxou para o grupo. O Mugino sente-se muito mal com isso, já que ele mal consegue interagir, sente-se bastante deslocado com isso tudo. Durante um momento de brincadeira, Nagai toca o ombro de Mugino, que, em pânico devido à ansiedade social severa que ele tem, o empurra para o chão. O clima fica meio tenso, mas Nagai minimiza a situação, faz uma brincadeirazinha. Mas Mugino sente-se extremamente culpado e muito sobrecarregado com essa situação inteira. Ele não está habituado a lidar com isso e ainda por cima faz merda com uma pessoa que está a ser amiga com ele. Ele pensa logo na hora em abandonar a viagem e comprar um voo, correr para Tóquio, já que ele acredita que está a ser um estorvo para a alegria do grupo. Só que de repente o tempo para completamente às 11 horas, 14 minutos e 36 segundos, como diz o nome do capítulo, né? Eles não são muito... o autor não é muito criativo. Tudo, pessoas, carros, vento, absolutamente tudo congela. Mas apenas Mugino continua a andar. Ele fica bastante confuso no início e começa a explorar o mundo paralisado. Encontra uma rapariga chamada Akira Iguma. Ela é daquela região e também está igualmente consciente. Apesar de eles não se estarem muito bem no início, fica claro que a Akira é tão solitária quanto ele, mesmo passando aquela vibe de loba solitária. Ele diz que ela não é sozinha, não é excluída pelos outros, ela é uma loba solitária. Tem esse charme. Eles falam um pouquinho, compartilham as informações que têm e em seguida ela afasta-se e cada um vai para um caminho diferente. Ele começa a explorar um pouco mais desse mundo congelado e começa também a experimentar os limites da física, já que eles foram completamente alterados. Como por exemplo, certos objetos se movem quando estão próximos dele, mas congelam quando estão afastados. Com o tempo ele relembra uma conversa com o tio falecido dele, Kurehiko, que era um artista meio excêntrico que falava de um conceito chamado The World in Ember, o mesmo nome que ele dá agora a esse mundo congelado. O tio parecia ter experimentado algo bastante semelhante antes de morrer misteriosamente. Esse flashback dá pistas que o evento atual pode ter raízes misteriosas ou sobrenaturais mais profundas e pode estar muito bem ligado com o passado de Mugino. No fim do capítulo, Akira reaparece. Ela revela que estava seguindo Kayato, desconfiada dele. Eles conversam um pouco e Mugino comenta a sua teoria e eles decidem ir para a antiga casa do tio dele, que fica em Tóquio. Eles acabam combinados de se encontrar na estação Hakodate às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã entre boas aspas, já que meio que o tempo não passa, então é tudo igual. E depois disso cada um segue o seu caminho. Até a Akira chegar a emprestar um relógio para ele conseguir ver as horas, já que ele ficou sem bateria. E o relógio está no corpo dele e ainda continua a andar, então ele consegue se cronometrar por causa disso. Agora no capítulo 2, o túnel Senkai, isto aqui já está a dar um pouquinho de spoiler, tem túnel sim, até o outro, o filme também tem o túnel, mas aqui é diferente. Na manhã seguinte, Mugino vai para a estação Hakodate, nome fodido, para continuar a jornada ao lado da Akira, que se mostra um pouquinho mais sociável, mas ainda assim é bastante temperamental. Eles trocam relógios, sincronizam o horário, mesmo que seja um pouquinho irrelevante, mas convém estarem na mesma página, por assim dizer. Iniciam a viagem rumo ao túnel Senkai, que conecta Hokkaido ao continente. Hokkaido é uma ilhazinha, faz parte do arquipélago do Japão. Para quem não sabe, o Japão é um arquipélago gigantesco e o Japão que nós conhecemos são várias ilhas, só que são muito próximas, e Hokkaido faz parte do continente, por assim dizer, que é a ilha central, onde tem, por exemplo, Tóquio, sim, acho que
Acho que expliquei bem. Enquanto eles caminham, o silêncio e a paisagem congelada despertam conversas um pouquinho desconfortáveis. Akira sofre muito com a ausência de sons e exige que o Mugen fale qualquer coisa. Mesmo o Mugen sente-se bastante confortável com esse silêncio. Isso leva a diálogos um pouquinho estranhos, mas até bastante interessantes. Eles falam um pouquinho sobre filmes, músicas, traumas e gostos pessoais, que por vezes revelam que eles são pessoas completamente incompatíveis e muito diferentes uma da outra, com vivências e gostos muito diferentes. E começa a crescer uma tensão, já que Akira acaba por insultar Mugen por causa das suas falhas sociais. Ele finalmente explode, questiona porque ela o escolheu como parceiro de viagem se o odeia tanto. Ela podia simplesmente ir sozinha. Ela revela ter assumido que ele era gay e, portanto, seguro, por assim dizer, não ia lhe fazer nada com ela. Mugen acaba por negar isso e esclarece que ele tem uma fobia de toque humano, uma condição real e traumática que afeta a sua vida desde a infância, de forma muito bizarra, até foi por isso que ele deu aquele empurrão ao Nagai. Depois da situação toda, eles decidem descansar numa escola primária, onde refletem sobre diferenças culturais entre suas regiões e compartilham mais sobre suas infâncias, falam um pouquinho, tem uma interação muito divertida. Durante a noite o Mugen acaba por ter um pesadelo muito vívido, com o seu tio falecido, que era rico, que aborda temas de abandono, medo e pressão social. É bastante interessante, principalmente estas interações com o tio dele, que ele tem, né? Que ele teve, por assim dizer, já que o tio dele tem uma visão muito pessimista da vida, muito como o Mugen tem, só que mais melancólica. É bastante simbólico, daqui para a frente vai ser muito. O sonho termina de uma forma muito simbólica, com um braço monstruoso a mordê-lo, uma metáfora para o trauma dele de fobia ao toque. Ao acordar, Mugen descobre que Akira o tocou enquanto ele dormia, para testar se a sua fobia era realmente real. Realmente real é foda. Ser real, meu. E aliás, com firmeza, ameaçando encerrar a viagem caso isso se repita, já que ele, né, tem fobia e ela confirmou. Akira fica meio estranho e até nem entende porque é que ele sente tão mal dela o tocar, já que ele supostamente não é gay, né? Então ele devia até gostar. Mas ele acaba por comparar isso como se fosse um assédio, e depois de ouvir isso, a Akira meio que se desculpa e eles fazem as pazes. A confiança deles é um pouco restaurada, mesmo o Mugen ainda está andando um pouquinho para trás com ela, mas eles continuam o seu dia. Dia entre aspas. No terceiro dia, né, de viagem, eles acabam por ficar numa pousada com onsen, que é aqueles banhos termais, né, que gostavam muito de ter no dia. Eles acabam por relaxar e enfrentam um dilema prático. Como lavar a roupa? Se a roupa não seca porque o tempo parou, né? Eles têm umas montes de teorias, tipo, incluindo a acusa da Akira usar roupas íntimas penduradas, tipo, roubar dos outros, assim, chega a um plano parcial de lavagem seletiva, então basicamente eles lavam só um pedacinho e tipo, está top, e aquilo vai secando no corpo, porque aquilo quando está no corpo deles, aquilo vai secando, então eles fazem mais ou menos dessa forma. Depois dessa mini discussão, eles finalmente chegam à entrada do túnel Seikan e descobrem que, para o seu choque tamanho, que ele tem mais de 53 km de extensão, enquanto que a Akira estava a dizer que tinha 20, meio que ele errou um pouquinho, tem o dobro. É foda, 53 km. Isso muda completamente a expectativa da jornada, já que eles têm de preparar-se, né? Porque é muito mais do que eles esperavam, 20 km até vai com agora 50. O Mugen propõe voltar a uma loja que passaram para adquirir lanternas, experimentos e levar uma casa de banho portátil, muito por causa dele e da Akira, né? A Akira acaba por concordar e o Mugen pensa se a Akira não o está a usar para conseguir algum objetivo pessoal, mas ele não se importa muito, já que ele gosta da ideia de ser útil ao menos uma vez para alguém. Isto, coitadinho, ele passou por umas bets, é foda. Na manhã seguinte eles já vão para os trilhos do comboio, né? E entram no túnel Seikan, que é um dos maiores túneis do mundo, essa parte não sabia, já que liga Hokkaido a Honshu, que é a parte da ilha principal, né? Eles vão com as lanternas da mão e eles têm muitas dificuldades em enfrentar tanto a escuridão quanto o silêncio absoluto, né? Mesmo o Mugen não se incomoda muito o silêncio, a Akira incomoda-se bastante. E também o congelamento do tempo, isso meio que atrapalha tudo, já que não há nem um bichinho para fazer barulho. Lá o ambiente é um pouquinho úmido, é bastante opressor, muito porque aquilo é um túnel, né? Supostamente para as pessoas andarem lá fora, né? E também existe uma tensão bastante grande, né? Porque aquilo não é feito para o humano andar, né? Então podem se aleijar e isso é uma merda. Durante a caminhada, Mugen tenta distrair a Akira com curiosidades. Ele já até acaba a contar uma história que tem lá de que morreram lá os construtores, eles foram enterrados, por assim dizer, nas paredes, assim. Essa é uma história que assusta bastante a Akira. Ela tenta disfarçar já aquela coisa loba solitária, mas ela chora em silêncio porque ela é uma medriga de graças. O Mugen percebe, tenta confortá-la, faz tipo jogadas, faz uns jogos lá do jogo da cadeia de palavras, assim, faz uns joguinhos ali para conseguir animá-la e aliviar a tensão. Depois de bastante horas caminhando, os dois encontram uma estação subaquática desativada, que era um antigo ponto turístico, acho meio estranho, mas pronto. Eles descansam ali um pouquinho e tentam recuperar um pouquinho
o físico deles e a parte emocional deles também, que está um pouquinho abalada, né? A Akira principalmente é que está mais abalada, até que ela fica em silêncio, né? Porque é algo surpreso, porque ela é uma tagarelas do caralho, e o Muguinho tenta ali reconfortá-la um bocado, tipo, com palavrinhas. O Muguinho, durante um momento ele tem de ir dar uma mija, né? E ele acaba por descobrir um túnel secreto, paralelo, que é um túnel de serviço, que é mais largo e é bastante acessível para eles. E os dois acabam por decidir seguir esse caminho, já que, por causa dessa merda, é só voltar para trás e seguir o trilho principal. Então, não havia stress nenhum. No túnel de serviço eles descobrem exposições antigas e manequins de trabalhadores, o que assusta bastante a Akira, que não estava à espera disso. A atmosfera é bastante melancólica lá. Durante a caminhada compartilham experiências pessoais, Muguinho fala sobre a sua exclusão social, e Akira, apesar da sua fachada agressiva, demonstra um pouquinho de empatia por ele, mostra que ela já está a amolecer para ele. Ela começa a chamar pelo nome, já que ela antes só falava tipo de gajo, puto, rapaz. Falava só tipo, não falava diretamente o nome dele, então só o chamava, né? O que marca que é um avançozinho até bastante interessante, né, entre eles. Há esse toquezinho mais fofo. A Akira sofre com necessidade de ir à casa de banho, mas resiste por ter bastante vergonha a fazer isso com o Muguinho lá perto. O Muguinho tem de a forçar, né, ir praticamente ao filho vai mijar, e ela acaba por ir. Essa é uma coisa que eu achei bastante curiosa, né? Porque ele fica com vergonha, pá, acontece. Mais tarde eles enfrentam o trecho final do túnel, que agora em total exaustão física e mental, já não aguentavam mais andar. Eles simplesmente já não conversam mais, agora é só tipo caminhar em frente e tentar não cair. Após quase 15 horas de caminhada, eles já vistam a luz da saída. A sensação de alívio e liberdade é imensa para ambos. Pela primeira vez em um dia bem o céu, a Akira acaba de desabar no chão. O Guino completa as folhas vermelhas ao longe, lembrando-se que estão no meio do outono. O capítulo termina com uma sensação de conquista, jogamento e renovação, tanto física quanto emocional. Já no capítulo 3, Chuva Forte. Muguinho acorda após sonhar com uma lembrança amarga do seu passado, um momento desconfortável com sua mãe após uma reunião escolar, onde revelações sobre os seus colegas feridos, Mishima e Matsuzi, sugerem incidentes violentos. A mãe insiste em valores como amizades verdadeiras, que contrastam com o isolamento emocional que o Muguinho passa. Meio que está-se a ver um pouquinho que os pais dele têm meio que não saber bem o estado do Muguinho. Até ela fala, eles não são teus amigos, ele, não, são colegas, não está a pensar que são amigos, tipo, os pais dele são um pouquinho alienados, tudo. Ele acorda em Aomori, agora mais ao sul, após dias de viagem desde o túnel de Seikan. Está em um hotel com a Akira, que o chama para, o café, para tomar um pequeno almoçozinho, ali um cafezinho e tal. Eles caminham pelas ruas de uma cidade congelada no tempo, e um hino reflete sobre a distorção da realidade está se tornando natural para ambos. Já não é mais estranho ver tudo parado, eles já viram o habitual. Os já vão comer um café, o Muguinho ainda se sente bastante culpado por acabar de roubar refeições, né? Enquanto a Akira parece completamente à vontade com isso, sem se preocupar muito. Eles saem de cidade rumo a Morioka, pela via expressa. A subida constante e o calor tornam a caminhada muito mais difícil, porque já não existe vento, né, para aliviar muito esse calor, e o sol está lá na mesma, né, foda. A Akira começa a mostrar sinais de cansaço e cedo, mas hesita em pedir ajuda. Após bastante resistência, ela aceita dividir a água de Muguinho, com muito embaraço e orgulho ferido, já que ela deixou bem a parte da água porque era muito pesado. O Muguinho levou tudo, praticamente da água. Chega a um posto de descanso, né, aquelas vias ali de lado, eles acabam por comer, e o Muguinho acaba por dormir e vê aqui discretamente roubando algumas pilhas. Ele não a confronta imediatamente. Ao retornar da jornada, Muguinho tenta abordar o assunto de forma mais sutil, mas acaba por resultar uma discussão bastante complicada sobre o que é moralmente aceito no mundo congelado. Akira acaba por se irritar bastante com o sermão que o Muguinho dá, e o Muguinho até acaba por falar mais uma vez das pilhas. A discussão fica muito mais violenta, mas fica mais quente. O Muguinho tenta ser mais tipo equilíbrio e assim, eles têm um pouquinho mais de consciência, né, para não roubar a torta e direito, e a Akira acaba a ficar ainda mais irritada, e ela acaba até por perguntar logo na hora para que ela vai usar as pilhas. Ela revela que usa um carregador portátil com pilhas para manter o telemóvel a funcionar. O Muguinho continua argumentando sobre os impactos de roubar mesmo num mundo congelado, compartilhando uma lembrança dolorosa sobre uma livraria local destruída por pequenos roubos. Aquele famoso pouco em pouco faz um buraco enorme. A Akira não aguenta mais e simplesmente manda à merda e diz que se o mundo nunca voltar, nada disso vai importar. E eu acuso também de ser o responsável pela paralisação do tempo, uma maldição passada por seu tio. O Muguinho fica bastante abalado e a Akira acaba por ir sozinha, dizendo que vai para Tóquio sem a ajuda dele. O Muguinho até fica meio na dúvida, porque ela não sabe onde é que é o apartamento dele, mas eles acabam por caminhar mais para a frente e acabam por ver uma chuva forte. O Muguinho insiste em ajudar a Akira, mas ela recusa e empurra-o para o chão, irritada com o que considera paternalismo. Eles continuam a andar em silêncio, e já porque, como eles estão a andar, a chuva volta a andar, né? Porque perto deles começa a dar.
Acaba que eles ficam todos molhados e a Akira acaba por desmaiar no meio da estrada. Completamente desidratada, completamente exausta e ainda por cima hipotermia. Muguinho teve de superar-se completamente de sofobia e teve de a carregar nas costas até uma casa aparentemente vazia. Lá ele acaba por socorrer e acaba também por encontrar um quarto e prepara lá um futon e começa a aquecê-la. Akira acorda bastante fraca e Muguinho a tranquiliza com uma sopazinha que ele encontrou. Enquanto ela dorme, Muguinho sai para procurar reparar as refeições e também remédios. Ele enfrenta a chuva congelada com um guarda-chuva, já que ele conseguiu criar uma estratégia para conseguir burlar, por assim dizer, a chuva, né? Ele vai ao supermercado e começa a tenta roubar as coisas, né? Mesmo ele ainda sentindo bastante culpado, por ele não é algo muito simples fazer. Ele quando chega a casa dá o remédio à Akira, ela agradece e ele se sente genuinamente tocado pela primeira vez desde o início da jornada, já que ele viu que aquele foi honesto da parte dela, foi 100% honesto. A Akira vai melhorando aos poucos e a comunicação deles ainda parece um pouquinho quebrada, né? Mas vai melhorando pouco em pouco. Ela continua bastante fria ainda e evita um pouco de interações, mas não é rude. Para garantir uma recuperação ainda melhor da Akira, Muguinho volta novamente, enfrenta a chuva congelada, vai buscando mais mantimentos para ela e ao chegar ele encontra a chorar e um pouquinho ela já aliviada e comovida por ele estar a cuidar dele. Por ele estar a cuidar dela, foda-se. Durante a madrugada, os dois conversam em silêncio no quarto. O silêncio no quarto também foda porque está silêncio, mas eles conversam no quarto. Aqui ainda bastante enfraquecida, mas nem emocionalmente, questiona porque é que o Muguinho está a ser tão bom com ela, já que ele foi tão má com ele. Ele responde que ele gosta, que ela é companheira dele e ele tem de cuidar dela. Ela então revela porque fugiu de casa antes do time freeze, explicando que a disfuncionalidade da sua família, um pai abusivo, um irmão obcecado por pornografia e uma mãe passiva, que repreendeu quanto tentou defendê-la. Akira desaba em lágrimas, dizendo que se sentiu rejeitada até por quem tentava proteger. Muguinho, em vez de oferecer consolo direto, permanece ao lado dela em silêncio, respeitando-a, permitindo que ela chore até dormir. Isso também marca uma transformação significativa na dinâmica dos dois, já que ela abriu-se, não completamente, mas abriu-se para ele. Os 3 dias se passam, Akira consegue se recuperar totalmente. Estes dias descansar um pouquinho antes da jornada e depois eles acabam por limpar a casa e até o Muguinho deixa um bilhetezinho para a idosa, que é a dona da casa, como sinal de respeito. Durante esse tempo, Akira demonstra uma mudança emocional visível. Ela agradece e pede desculpas com naturalidade, algo que era bastante incomum antigamente, né? Eles começam a ter umas conversas leves. Ela confessa que deseja devolver um pacote de pilhas que havia furtado. Enquanto isso, Muguinho, tocado pela intenção dela, diz que não é necessário. Reconhece que as pilhas, usadas para ouvir música, são parte essencial da saúde mental dela. Naquele mundo silencioso e congelado para ela, incomoda bastante, né? Porque ela não sabe lidar bastante com isso. O capítulo termina com os dois compartilhando um momento íntimo e descontraído. Queria começar a mostrar as suas músicas favoritas, até pergunta ao Muguinho o que ele gosta, ele não é muito a ouvir. Ele até começa a criar uma playlist para ver o que é que podia ser melhor para ele e tal. É um momento muito descontraído e muito bom. Já no capítulo 4, Um Mundo Sem Mentiras ou Dor, Muguinho e Akira finalmente saem da chuva congelada e entram em Sendai, uma cidade grande e ensolarada. A paisagem urbana e os recursos abundantes trazem um alívio significativo após dias difíceis e ambientes pouco hostis. Eles visitam o West Park, coberto por folhas amarelas de ginkgo, e tem um monte de descontração. Akira brinca com as folhas suspensas no ar e um guinho que escorrega nelas de forma cómica e tipo os bardalhos lá todo fodido no chão. E ela começa a rir. Normalmente quando uma mulher ri-se não é bom sinal, mas aqui se calhar até é. Um momento leve, muito divertido entre eles. Após passeios, aproveito uma refeição quente em um restaurante buffet, um luxo na jornada, já que eles tinham combinado que de volta e meia iam ter um almoço mais luxuoso, não iam estar só a comer aquelas comidas pré-feitas de mercado. E depois disso eles vão relaxar em uma casa de banho pública. Muguinho aproveita para lavar suas roupas, refletindo sobre as dificuldades de manter higiene num mundo congelado. Mais tarde, Akira o surpreende com um plano: passar a noite dormindo em uma loja de departamentos. Aquela loja tipo, não sei se departamentos é a palavra certa, é tipo um IKEA. Pelo que eu percebi no texto, tipo um IKEA, no setor de camas. A ideia é inspirada por um filme infantil que ela viu, libertámos e gera um sentimento de cumplicidade nostálgica. Ao sentarem camas lado a lado, Akira diz que gostaria de ser chamada apenas pelo primeiro nome, Akira, marcando um momento de grande intimidade emocional. Até mostra-se que a Akira está ali, né, a abrir-se um pouquinho mais para o nosso querido Muguinho. O Muguinho, tipo, timidamente ela acaba por aceitar. Até tem uma coisa engraçada que ele começa a chamá-la da Akira e ela começa a ficar nervosa e depois já fica ali, não sei, se calhar chamam só de Igumi, assim, bastante fofinha essa interação entre eles. Nos dias seguintes eles continuam a sua viagem a passar por cidades como Nataori, Iwanuma, Shibata e por fim Fukushima. Durante essa parte do trajeto, ambos refletem sobre o que farão quando ou se
o tempo voltou ao normal. Há um sentimento melancólico de que, quando a viagem acabar, a realidade voltará a ser difícil e cruel, especialmente para ele. No centro de Fukushima presencia uma mulher suspensa no ar no meio de uma queda. Eu não posso falar esta palavra, mas começa com S e como ter não vivo. Sob o choque, Akira corre para o telhado onde a mulher saltou. Com coragem e esforço físico, ela a resgata, com Mugen ajudando a segurar a sua mochila, já que ele pode tocar nela. A situação deixou Mugen bastante pensativo e moralmente inquieto. Salvar alguém do não vivo era certo, mesmo sem saber o que levou àquilo? Eles encontraram um bilhete na mão da mulher que dizia: "Me leve para um mundo sem mentiras ou dor." Akira o rasga friamente, dizendo que tal lugar não existe. Essa atitude marca um contraste entre o idealismo de Mugino e o ceticismo endurecido de Akira. Nessa noite, Mugino sonha com uma conversa intensa e cheia de cinismo com o seu tio de cor rico, que abandonou a carreira de professor para viver como artista. O tio oscila entre entusiasmo idealista e nihilismo profundo. A conversa revela as influências filosóficas do tio na formação de Mugino e o quanto ele se sente dividido entre revolto, admiração e medo da apatia num mundo adulto. Ao acordar, Mugino encontra Akira tendo um pesadelo intenso. Ela se recusa a contar o que aconteceu, afirmando que ainda não está pronta. Isso sugere traumas não resolvidos a uma possível revelação futura. Que sim, vai ter, não vou deixar aqui já em aberto, vai ter. Durante a caminhada rumo ao sul, os dois fazem uma parada em um parque com arquitetura tradicional. Lá trocam histórias e reflexões sobre paixões abandonadas. A conversa leva Mugino a lembrar de 2 episódios esquecidos da sua infância. Quando foi parar sem explicação na casa do tio durante uma discussão dos pais, possível evidência de um time freeze anterior, quando colegas abusivos o prenderam em um armário e ele reapareceu em casa com um bastão de metal, logo antes dos 2 colegas sofrerem ferimentos misteriosos, aqueles 2 colegas que a mãe tinha dito na reunião. Tinha tido a reunião e falou deles. Mugino organiza suas teorias sobre o fenómeno time freeze, chegando a 2 conclusões principais. Nunca se lembra do que aconteceu durante esses períodos. O final provavelmente termina, e com ele, bem lapsos de memória. Essa conclusão assusta. Se podemos repetir, ele pode esquecer tudo que viveu com Akira e a própria Akira. Quando ele fala isso com ela reage em estado de choque, já que primeiro por Mugino ter agido com violência sem lembrar, e depois percebendo que também pode acabar por o esquecer, já que ela não sabe também o que é que vai acontecer com ela. Eles especulam que sobre as causas do fenómeno, e Mugino sugere que pode tê-la arrastado para isso, já que seus episódios começaram coincidentemente com a sua ideia Hakodate. Akira, porém, diz que também se sente responsabilidade. Também tem responsabilidade por ter desejado desesperadamente que o amanhã nunca chegasse. Cansados, eles decidem passar a noite em um karaokê de beira da estrada. O local está cheio de idosos congelados no tempo, mas consegue uma sala livre. Akira rouba doces a outras salas e compartilha com Mugino, que é num clima mais descontraído. Eles conversam piercing, estilo, e o Mugino começa a notar pequenos detalhes que mostram o quanto Akira está à vontade com ele. Ela compartilha lembranças de uma experiência ruim com o karaokê no passado. Embora não contem nada, passam a noite conversando rindo, e pela primeira vez, Mugino sente que realmente está conhecendo a Akira real, desarmada e bastante humana. Durante a madrugada, Akira tem um pesadelo recorrente e acorda em pânico. Ela finalmente decide contar a Mugino a história completa da noite anterior ao time freeze. Após a discussão com a mãe, saiu de casa com raiva, vagou pela cidade e foi abordado por um homem mais velho. Ele a levou para jantar, depois tentou abusá-la em um hotel. Akira reagiu e empurrou, o homem caiu e bateu a cabeça. Ela acredita que talvez o tenha matado. A lembrar-se ainda a persegue. Mugino tenta consolá-la, mas ela carrega intensa culpa, tanto pela tentativa de roubo da carteira quanto pela possibilidade de ter matado alguém. Ela vê sofrer e desespero como uma possível causa subconsciente do time freeze, como o Mugino teve de tentar fugir da viagem escolar. Kira afirma que ambos podem ter contribuído para o congelamento do tempo. Ela com o seu desejo desesperado de escapar com vida, ele por já ter vivido isso antes. Mugino, mesmo inseguro, ouve tudo com empatia e valido emocionalmente. Na manhã seguinte, antes de começarem a caminhada, Mugino propõe algo inesperado. E se deixássemos o tempo continuar congelado? Ele insinuou que talvez, em vez de correr contra o fim do fenómeno, eles pudessem aceitar e viver juntos, livres do mundo de dor, que é o mundo real. Capítulo 5, Sem Amanhã para Nós. O capítulo começa com Mugino mergulhando em uma lembrança traumática da infância. Uma discussão entre os pais sobre o seu futuro, que reacende seu medo do tempo e da responsabilidade. Ele percebe que o seu maior medo não é a morte, mas o futuro em si. Previsível, doloroso e carregado de expectativas. Ele compartilha isso com a Akira, que, para sua surpresa, não rejeita a ideia de deixar o tempo congelado para sempre. Ela também entende isso, e até considera essa opção reconfortante, pois o tempo parado significa não ter que lidar com as dores e obrigações do amanhã. Mugino revela uma nova hipótese, que o time freeze é ativado por desespero imenso, e só pode terminar quando quem está congelado reencontra alguma forma de esperança. Ele revisita suas experiências anteriores com congelamentos temporais e percebe um padrão. Cada um foi encerrado
por um momento de alívio emocional ou esperança concreta. Akira concorda com isso, mas também admite que ainda não está pronta para esperar pelo futuro. Ela conta uma história de infância em que falhou numa prova de natação por falta de preparo e reforça. Talvez tudo preciso agora seja mais tempo para preparar-me, para viver, para enfrentar a realidade. Os dois decidem fazer um desvio até Nasu Onsen, uma vila termal nas montanhas. A caminhada estoura-os completamente, mas a vista compensa. O banho ao ar livre com vista para as cores do outono representa um momento de calma e contemplação. Eles relaxam, compartilham jogadas e desfrutam da liberdade de não se preocupar com o tempo, compromissos ou expectativas sociais. Em um banho misto improvisado de roupa, Akira, em um momento de vulnerabilidade, pergunta a Mugino como ele a vê. Ele responde chamando-a de companheira de batalha contra a realidade, que ela aceita com um pouquinho de ironia e carinho, mas traz à tona o afeto que cresceu entre eles, algo além de amizade, mas ainda um pouquinho indefinido. Eles seguem viagem até Utsunomiya, onde Akira descobre uma pista de patinação de gelo. Ela revela ser excelente patinadora, da região de onde ela é, em Hokkaido, ter isso bastante enraizado nas escolas e tal, enquanto o Mugino simplesmente não se consegue nem equilibrar, já que ele não está habituado. O contraste entre os dois é bastante engraçado, e ela até começa a puxá-lo, tipo com um tripé de câmara, já que eles não se podem tocar, né? Fazendo rir, genuinamente puxava há muito tempo que ele não fazia isso. Até esse momento, o Mugino começa a se perguntar se, com ela, talvez consiga superar a sua condição de fobia ao toque. Já à noite, jogando cartas no hotel, Mugino escreve em seu diário de viagem, também de esquecer tudo o que aconteceu no Time Freeze e até de esquecer da Akira. A Akira vê o caderno e exige que ele descreva ela de forma fixe, de forma boa. Ele até fala que ele está a descrevê-la da melhor forma possível que ele consegue e está a elogiá-la bastante. Mugino acaba revelando com vergonha que sua mãe acaba por cortar o seu cabelo, já que a Akira tinha reparado que o cabelo dele estava bastante comprido. E a Akira, ao contrário do que ele esperava, não começa a fazer piadas com ele, até ela acha isso bastante normal, principalmente na região onde ela mora, é tanto comum isso acontecer. Ela então pede para tocar o cabelo dele. Mugino, ainda bastante nervoso, deixa, com uma tentativa de superação pessoal. O toque vai indo bem, até que Akira acidentalmente toca na cabeça, literalmente, dele, em vez de no cabelo. O que faz com que o Mugino tenha uma reação bastante violenta, mesmo que seja involuntária. Ambos ficam bastante em choque. Ele acaba por se culpar muito, sente-se amaldiçoado e condenado à solidão, já que ele nunca vai conseguir ter o toque de uma pessoa, mas nunca vai conseguir sentir o calor do outro humano. Quanto a Akira, responde com empatia e aceitação, dizendo que não vê problema isso, e até não vê isso como algo mau, já que ela está disposta a continuar a tentar no tempo dele. Essa cena é bastante impactante, né? E já que mostra que a Akira está disposta a aceitar isso, tipo, ela não se incomoda. Após explorar em vários locais, parques normais, bases militares até, eles acabam por finalmente chegar a Tóquio e visitam apartamento, né, do tio Kurehiko. Lá encontrou o ateliê intacto e coberta, uma pintura gigantesca de uma vespa feita de lixo e entulho, intitulada O Mundo em Âmbar. Também encontrou o diário do tio, que descreve a sua experiência com o Time Freeze anterior, suas teorias sobre o fenómeno, o batizo de efeito moratória, uma pausa temporária antes do retorno à realidade. Isso é com a atual jornada de Mugino e Akira, um tempo de graça para se prepararem para a vida real. O diário termina com uma frase bastante simbólica, que os relógios permaneçam quebrados. Eles percebem que talvez não haja respostas, apenas experiências. No fim, descansam em um parque, trocam jogadas, e Mugino sugere invadir o Palácio Imperial, uma metáfora para a liberdade plena. A Akira começa a avisá-lo que tipo isso, mesmo que o tempo parado é bastante perigoso, já que o Palácio Imperial vai que o tempo volta. E o Mugino começa a compará-los os dois com Bonnie e Clyde, o casal fugitivo, bastante famoso e tal. A Akira não acaba por não os conhecer, mas depois que o Mugino explica essa parte, ela acaba gostando muito da ideia. Ela também diz algo muito marcante: uma hora a realidade alcança tu. Isso os leva a uma reflexão dura. Sua vida no mundo congelado, embora libertadora, depende de atos moralmente questionáveis. Invadir propriedades, roubar mantimentos, roubar lojas, né? E isso não vai durar para sempre. O Mugino começa a pensar com mais clareza sobre o fim da jornada. O tempo de voltar a andar significa o fim dessa ilusão compartilhada com Akira. Um retorno à dor, à escola, à sociedade que ele não gosta e teme até. Mesmo conhecendo que é inevitável, ele teme perder Akira e as memórias que criaram juntos. Apesar da melancolia, o clima entre eles é bastante caloroso. O Mugino acaba por elogiar Akira de forma bastante sincera e emocionada, chamando-o de fofa, inteligente e forte, o que a deixa completamente envergonhada, mas também feliz. É um momento bastante espontâneo. Akira sugere que eles viajem para Kansai, já que ela nunca foi para o oeste do Japão. Mugino aceita e propõe algo ainda maior: dar a volta no Japão inteiro. Isso é muito incrível, já que marca pela primeira vez um sonho juntos, um futuro juntos. Mesmo com o tempo congelado, eles escolhem de forma voluntária fugir do mundo que eles não gostam e que os aleijou. Eles deitam-se na relva para descansar. Akira dorme lá. Mugino, antes de deitar, decide registrar os acontecimentos no diário, mas a sua caneta acaba a tinta.
Ele sai à procura de canetas então, e também pega um pouquinho de água para a Akira, e ela acaba de fazer um pedido ainda sonolento. O momento é simples e íntimo, os dois confiando plenamente um no outro. Lá na mercearia, o Mugen acaba por sugerir com uma revista de mangá e acaba por ler o primeiro capítulo de uma nova série, dois soldados inimigos que naufragam juntos e desenvolvem um laço numa ilha deserta. É bastante cómico como é a ligação, parece muito a ligação entre o Mugen e a Akira, até que o toca bastante profundamente, e pela primeira vez ele começa a desejar viver no futuro, não pelo mundo em si, mas para continuar a estar ao lado da Akira. E de repente, houve um som intenso, como um toque de um sino, um som que vibra não apenas no ar, mas dentro dele. Ele entra em pânico, entendendo o que significa. O tempo vai voltar. Cole desesperadamente voltou ao parque para avisar a Akira, mas ao que sair da loja, vê que tudo ao seu redor voltou ao normal. O voo de um pombo, o som de um carro, pessoas a andar, vozes, barulho, o mundo voltou. Ele para, atordoado, percebendo que perdeu. O tempo voltou antes que ele pudesse retornar à Akira. O capítulo termina assim como um guino sozinho, no meio de um mundo onde voltou a andar, sem saber da Akira, e sem saber se ela se lembra de tudo, ou se o bem que construiu ainda existe. E agora para o capítulo final, que este vídeo está gigante, este 34 minutos já caputa. Nós vai ficar tudo junto, caguei. Isto é um resumo completo. Agora o capítulo final, que não tem o seu título. Mugen acaba por acordar em Tóquio, desorientado, em casa. Para todos os efeitos ele fugiu no meio da viagem escolar. Ele não se lembra do que aconteceu. Tudo indica que ele foi automaticamente reinserido na realidade com o tempo descongelado, sem lembrar-se claros do que viveu no mundo paralisado. A mãe dele, embora um pouquinho chocada com a explicação, busca-o e leva-o para casa. Mugen decide não contar a ninguém o que realmente aconteceu, nem mesmo para o professor ou amigos, por medo de ser taxado de maluco. Porque é meio maluco, o tempo congelou para em Tóquio. Como caralho. Ele até conta que fugiu, comprou uma passagem e voltou. Tipo, foda-se. Quando ele volta à escola, Mugen tenta entender o que houve. Ele conversa com o Nagai, que revela não ter notado nada em comum no dia do desaparecimento. Só lembra que Mugen desapareceu de repente. Aos poucos eles desenvolvem amizade de verdade, almoçando juntos diariamente, eles criam uma relação. Pela primeira vez, Mugen sente que talvez consiga se conectar com outras pessoas e consiga fazer amigos. Apesar disso, Mugen continua a lembrar-se vagamente de experiências parecidas com o congelamento temporal em sua infância e adolescência, o que o deixa ainda mais inquieto. Nagai compartilha vídeos virais que mostram objetos aparecerem de repente, possíveis indícios de outras pessoas que também vivem de lapsos temporais. Discussões em fóruns surgem sobre fendas no espaço-tempo, fortalecendo a teoria de que algo anormal aconteceu. Nesses fóruns também acontece uma coisa muito engraçada, que eles contam outros eventos paranormais, como um túnel que te envelhece só de entrar, que é o do filme, né? O túnel do Summer Taxi of Goodbyes, e uma ilha que faz voltar no tempo, que é o Wait For Me Yesterday in Spring. Essa aí eu não li, mas falam que é muito bom. O menino começa a perceber que ele se calhar não está sozinho, mesmo que não consiga entender o que caralho já aconteceu nesta merda. Quando ele se prepara-se para ir embora, o menino é abordado por uma rapariga de cabelos escuros e um casaco tipo de beisebol. É a Kira, mas ele não a reconhece. Ela conta animada e emocionada tudo que viveu, a jornada, a doença, os dias juntos, o tempo parado. Ela conta que o homem não morreu, ela conseguiu dinheiro para ir para Tóquio, para falar com ele. Só que o Mugen não se lembra absolutamente nada. A Kira fica bastante de choque. Ela até tenta conter, mas as lágrimas vêm à cara, já que ela percebeu que ele realmente não se lembra de nada. Ela começa a desmoronar, a esperança dela desaparece. Ela sorri com um pouco de tristeza, aceita a situação e começa a se afastar, dizendo que o importante é que tu encontraste a tua esperança. Quando a Kira começa a ir embora, o Mugen sente algo dentro dele que diz, se calhar uma memória fragmentada, que até o dizem na nova, ou um instinto, e ele grita o nome dela, Akira. Ela para bastante surpresa. Mugen, mesmo sem saber o porquê, sente que ele precisa estar com ela. Ele propõe que conversem, mesmo que não se lembre direito do passado. A Akira começa a chorar, emocionada, e aceita. Ela até dá-lhe um lencinho para limpar as lágrimas. Neste momento um floco de neve cai do céu, a primeira neve do inverno. Juntos, eles olham para cima e ficam ali, imóveis, silenciosos, lado a lado, deixando a neve cair. Esta porra é maravilhoso. O capítulo encerra a história com um tom muito bom, é melancólico, mas também ao mesmo tempo inspirador, já que eles estão juntos, né? Eles reencontraram-se. O Mugen consegue mostrar que ainda tem uma conexão bastante forte com a Akira e que a Akira deixou-lhe umas marcas bastante profundas, mesmo ele não se lembrando absolutamente nada dela. E esse final deixa muito com uma vibe de Your Name. Eu tinha falado no início de que se lembrava muito de uma história famosa, um anime famoso, que é Your Name, ou Kimi no Na, falem como quiser, caguei, e que na minha opinião é bastante bom. Este final é muito bom, é aquele final tipo, faltou completo, ou um beijo, um pedido de namoro, mas eles vão ficar juntos, e ela vai ajudá-lo a superar esse trauma. Isso é muito bom, e é isto. Este vídeo está muito grande, também tem 40 minutos, peço desculpa, mas eu gostei muito da novela. Eu até fui resumindo os capítulos enquanto li, então li o primeiro capítulo, resumi. Eu nem sabia se isto ia ser bom, mas eu perdi tempo a caralho.
para resumir esta merda, então espero que gostem. Isto aqui foi um vídeo que fiz com muito, muito carinho. Eu se calhar vou começar a fazer mais vídeos desses, de light novels assim mais perdidas, ou outras merdas, não sei o que eu vou fazer. Light novel é muito complicado de ler porque é muito trabalhoso, tem muito texto, é dificilzinho, mas eu gosto. Isso é a parte importante. A pessoa tem de gostar, tipo, é muito trabalhoso, não é para todo mundo, já vimos gente aqui a comentar que não consegue light novel, que é muito complicado para eles, mas é algo que tem-se bater muito na tecla para conseguir ler. Pá, mas eu espero que ao menos com estes vídeos eu consiga vos ajudar nisso tudo. Já sabem, deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no meu canal secundário e também no TikTok, que eu vou trazer mais conteúdos. E é isto. Leem muito, aproveitem o tempo que têm e tchau.